começar a correção desses 5, e aí depois tem outros para vocês poderem fazer. Boa noite, Yasmin, que chegou também aí na sala. Então vamos lá. Primeiro exercício. Ó, é do montante esse primeiro. Então, ele fala, Adriane aplicou R$ 100 durante 90 dias em um banco que paga 0,5 de juro ao mês. Professor, Oi? os outros dois de cima o senhor já corrigiu? Espera aí, deixa eu voltar. Ah, não, sabe por quê? Então calma, que eu vou ter que mudar aqui a ordem. Eu acho que eu fui colocando e eu tirei da ordem. Ah, my God. Deixa eu observar. Cadê o seu aqui, Adriane? Só eu ver o que eu coloquei aqui. Tá. Eu acho que eu mudei a ordem do que tá aí, do que tá aparecendo na tela. Mas eu ponho aqui, ó, o calcule. Calcule o valor do capital. Pronto, acabei de mexer. Ó, vamos lá. Ainda bem que você observou, Adriane. Obrigado. Certo agora, então? Calcule o capital que, aplicada a taxa de 2%, rendeu 10 meses a quantia de 15.237,43. Então, se aqui eu já estou falando calcule o capital, vocês já identificaram que a fórmula que vai usar é essa aqui do valor do capital. Tá? Eu coloquei esse traço aqui que é a divisão. É claro que nos exercícios, até na atividade avaliativa, não vai estar indicando igual está aqui, ó. Esse é do capital. Não, vai estar lá para vocês lerem o enunciado. E aí vocês vão observando qual é o elemento que vai estar faltando. Porque nós, na hora de identificar as informações, conforme vai colocando, vai ficar alguma coisa faltando e é aquilo que você tem que calcular se não tiver ali escrito já no enunciado perguntando. Então, ó, a taxa de 2%, mesma regrinha, nós temos que dividir essa taxa por 100, tá? Divide por 100. Ah, hoje está até melhor, porque esse mouse aqui sem fio, é o que eu mais uso para trabalhar. E aí vai ficar 0,02. E o rendeu 10 meses é o prazo e a quantia aí é o montante. Então, pode observar nesse quadro que tem a fórmula, que eu já coloquei essas informações. Se alguém for tendo dúvida, escreve aí ou pergunta, tá bom? E aí, ó, na hora de montar, a gente substitui o montante e pelos 15.237. 1 mais I. O I é referente à taxa. E o valor do N, que é o elevado, é o 10. Tá? O 10 aqui é de meses, ó. É o do tempo. Beleza? Tem que só tomar cuidado, que até aquele da Adriane, que eu ia começar aqui a falar, ele estava em 90 dias. E aí, esse 90 dias, a gente tem que converter para mês. Como está tudo em meses, então vocês precisam só aplicar a conta na fórmula, tá bom? Não precisa se preocupar. Beleza? Continuando, a gente vai pegar na fórmula e vai fazer aí primeiro a somatória do valor de baixo. Para somar esse de baixo, é só você fazer 1 mais 0,02, que ficou 1,02. E aí vai elevar por 10. Por que eu estou colocando aqui o passo a passo igual eu tinha explicado ontem? Cuidado que aquela aula que eu começo lá, toda vez que eu começo o semestre com a turma do primeiro, eu faço aquela revisão de expressão, ou até a de porcentagem, por conta disso, porque vocês vão usar aquilo em outros conteúdos que talvez vocês não tenham visto, mas esse da expressão, esse da porcentagem, a gente já espera que vocês tenham visto em algum momento na escola. Então, ó, um ponto
0,2 elevado a 10, quem tem a calculadora aí, a científica ou a do celular, você vai fazer assim, ó, eu vou mostrar aqui, 1,02, e aí você usa o chapeuzinho e o 10. Porque o 10 é o valor que está em cima e o 1,2 é aqui referente a 1 mais i, tá bom? Quem a calculadora não for o chapeuzinho e for o XY, vai dar no mesmo. Faz a conta aí quem não tinha feito esse, ou quem já corrigiu aí, né, tá corrigindo, e vai dar 1,2190. Se a sua calculadora tiver com mais casas, é claro que ela vai dar aí o valor com mais casas, tá bom? E aí, dividindo, vai ficar 12.500. Vou só apagar esse risco aqui que eu coloquei para dividir. Aqui a parte, mas pronto. Então, 12.500. Tranquilo? Alguém quer perguntar? Arredondou, né, professor? Ah, sim, porque eu acho que ele dava 12.499.999. Ok. Era isso, né, mais ou É menos? isso, é isso. Tá bom, tá bom. Mais alguém? Não. Que aí a gente vai pro próximo. O Hector, você viu que é tranquilo, né? É só você ir aplicando aí o valor conforme a gente vai identificando e substituindo as letras, tá bom? Mais alguém que não estava na aula aí de ontem, também aí, se tiver dúvida, pode perguntar. Deixa eu ver aqui. A Emily tá saindo da sala. A Sabrina também não estava. Oi, Sabrina, seja bem-vinda. Boa noite. A Rebeca falou comigo à tarde, mas à noite ela não entrou. Vamos lá. Então a gente vai para o segundo. Eu vou dar o print aqui na tela desse para deixar ali do lado, tá bom? Porque aí pelo menos fica registrada aí a correção para vocês depois poderem assistir. E, claro, assistir e também olhar ali que eu já deixei no chat. Ó, vou pro próximo. Então, esse daqui era aquele que eu estava lendo com vocês. O da Adriane. Então ele fala assim: Adriane aplicou R$ 100 durante 90 dias. Na verdade, era o na aplicação, né? Eu vou fazer logo esse da Adriane, e aí depois eu vou pro segundo, tá? Esse daqui é o terceiro, quem estava acompanhando aí a lista, que eu pulei de novo aqui. Durante 90 dias, em um banco que paga 0,95, ou 0,5% de juro ao mês. Qual será o valor final da aplicação? Sempre que eu falo qual será o valor final, eu estou falando que o meu dinheiro ficou lá no banco, passou o tempo que eu deixei lá, o que era para ficar, e eu recebi ele de volta. Então, eu estou falando do montante. E aí, além de eu ter falado que na prova, né, ou quando você for fazer algum concurso, alguma coisa, não vai ter esse montante aqui em cima escrito, também não vai ter a fórmula escrita. Então, você vai ter que saber do que se trata ali a informação. E aí a gente tem o 100, que é o capital, o 0,5, que vai dividir por 100 e vai ficar 0,005. O prazo, que foi aquilo que eu falei, que é o grande tchan aqui, que pode ter aí, quem fez pode ter errado. O 90, ele está em dia, porém a minha taxa ela está ao mês. Então eu preciso igualar os dois. E aí, 90 dias. Quantos dias tem um mês? São 30, né? Então a gente faz 90 dividido por 30, e aí a gente chega em 3 meses. Certo? Isso daqui, eu até coloquei 90 dias porque vocês conseguem entender que 90 dias são 3 meses, mas se fosse para fazer a conta, você faria o 90 que está em dias dividido por quantidade de dias que tem um mês, que são 30, e aí você acha o valor. A gente tinha até trabalhado um pouco com isso no Juros Simples. E aí a gente começa aqui a conta, ó, substituindo os valores. O 100, que é o capital, aqui que é a taxa, e esse que é o N. Então a gente faz 100 vezes 1 mais 0,05 elevado ao cubo, ou a 3 aqui, né? Primeiro soma,
E aí vai fazer aquele mesmo esquema que eu tinha explicado quase agora, da calculadora científica com o elevado, tá? Ontem, quem estava na aula deve lembrar que eu havia reforçado a seguinte informação. Não é a mesma coisa você fazer o elevado por 3 do que você fazer vezes 3. Se você fizer elevado, ele dá o valor de 1,0151, que apareceu aí. Se você fizer vezes 3, ele vai dar um valor diferente. Ele vai dar 3,0151. Então, cuidado, porque às vezes na emoção, né, de fazer ali o exercício, você pode confundir. E aí no final é só multiplicar aí o 100 pelo 1,051. E aí a gente chega no resultado do terceiro, que eu vou até observar aqui, que se eu volto pro segundo agora. Alguém quer perguntar desse, do terceiro? Alguém quer perguntar desse? Sim, não? Beleza? Ó, então eu coloquei o primeiro, já foi. O segundo, ó, na verdade, o terceiro. E agora eu vou abrir o segundo. Oi, Yasmin, seja bem-vinda. Você também não estava ontem. E nem o Leonardo, nem a Isabela. Bora pro segundo. Deixa eu ver se o Leonardo e a Isabela entraram. Não. Ô, Eduarda, depois você olha lá no chat que eu te mandei uma mensagem. Era umas 5 e pouca. Te perguntando o negócio da quinzena passada, tá bom? Ah, tá Então, bom. você chegou a ver ou não? Ainda não. Tá bom, porque você não efetivou o envio lá da tarefa. Aí eu te mandei lá perguntando, depois você olha. Tá bom. Então vamos lá. Agora esse daqui, na verdade, é o segundo, né? Que eu acabei trocando aqui a ordem. Mas esse é o segundo. Pois Tá certo, professora, a porcentagem desse aí? tá diferente? Deixa eu olhar lá. Eu coloquei, acho que eu coloquei errado. Ó, na aplicação de R$ 800 durante 10 meses, a taxa de 7% ao mês, qual juros teremos? Não, tá certo, que ele tá igual. É porque eu fui colando separado, mas eu tenho um slide que tá com todos. Hum. Você colocou qual? Meu I é 0,5. Aí eu. 0,5? Eu acho que você colocou igual o do outro exercício. Hum. Deixa eu ver qual que é o 0,5 aqui. Ah, você colocou igual o da Adriane, eu acho. Porque o único que tem os juros de a taxa de 0,5 é o anterior a esse. Ok. Até porque se a gente tiver uma taxa de 0,5 já dividido por 100, significa que a sua taxa de juros é de 50%, é muito alta. Mas depois é só ver o enunciado, porque às vezes acaba confundindo mesmo. Beleza, então, vamos lá para a gente começar a fazer esse. Quem for tendo dúvida, vai falando aí, tá bom? Se a Aurora já fez todos aí, já tiver ok, quiser começar a enviar lá a tarefa avaliativa, pode também, não tem problema. Ó, então, se a gente aplicou R$ 800, quando eu aplico um dinheiro, eu estou falando que é o capital. Vou dar até um exemplo. Agora, nesse período de pandemia, muitas empresas com dificuldade, inacreditavelmente, tem muita empresa e muita gente ganhando dinheiro aplicando dinheiro. Porque tem empresas que estão se valorizando nesse período, tipo empresa de tecnologia, Magazine Luiza, e aí eles estão ganhando dinheiro com a ação. Então, quando eu aplico, é aquele dinheiro que eu tenho, que é o capital. E aí, quando eu recebo aquele valor no final, eu chamo de montante. Então, nesse caso, eu queria saber qual era os juros. Ó. Apliquei 800 a 10 meses, a taxa de 7% ao mês, e aí eu quero saber qual é os juros. Fórmula dos juros, J igual a C, ou se você tiver anotado o que eu tinha passado lá da outra vez com PV, é a mesma coisa. Vezes, eu tenho dois parênteses aqui, né? E aí eu tenho 1 mais I elevado por N, menos 1, fecha parênteses. Mais uma vez eu vou reforçar, cuidado aqui com a regra, com os parênteses, segue o que está de dentro para fora, e aí a gente começa. Olha lá. Substituindo os valores
Você tem aí 800, 1 mais 0,07, o 10, que é o prazo, então faz elevado aí ao 10, menos 1. E então, primeira coisa, a gente soma 1,07. Sempre vocês vão perceber que eu vou estar colocando aqui por causa da ordem, tá? E aí, quem quiser fazer direto, geralmente, quando eu faço com vocês aqui, que eu ponho para vocês, eu monto esse passo aí que dá umas, sei lá, umas 4 linhas ou mais. Mas geralmente quando eu faço, eu uso umas 2 vezes só, porque eu já coloco na calculadora e eu já consigo distribuir tudo isso numa coisa só na calculadora. Mas vamos de passo a passo, que é melhor do que vocês se confundirem e errar, tá? Faz aí elevado a 10, ó, 1,9672. E aí a gente faz menos 1 primeiro. Tá vendo? Ó, que eu ainda tenho aqui, depois que eu fiz aqui elevado, ó, eu ainda tenho o parênteses que está aqui. Primeiro resolve o parênteses para depois fazer vezes 800. E aí a gente tem 773,72. Beleza? Bateu aí o resultado, o pessoal que tinha feito? Sim, não, talvez, mais ou menos. Deu uma diferencinha de centavos. O meu deu igual. Ah, beleza. Ó, postei aí, exercício 2. Pronto, que eu mudei a ordem. Tá conseguindo, Sabrina, acompanhar o Hector? Deixa eu ver o que mais. José Augusto quer falar? Não, o meu só deu 76 aí, em vez de 72. Não sei por quê. E tá igual? Eu vou ver Então, se eu não calma, eu errei vou te aqui, perguntar professor. aqui uma coisa. Olha aí a sua conta. E naquele dali que fez elevado a 10, ele deu 1,9672? Isso. Mas, bom, agora não sei também se você vai lembrar. Quando você fez a conta, você, tipo, já subtraiu por 1 e multiplicou por 800 depois? Ou não? Você não Não, lembra? não. Tá, porque a calculadora, isso daí até pode ser válido aí para vocês, se vocês forem comparar valores e ver que dá diferença. Não sei se em aplicativos vocês lembram, a professora Francis deve ter falado sobre memória RAM. Lembra disso ou não? Memória RAM, Sim. que Sim, ela é professor. uma memória que ela é volátil, né? Ela é usada ali para o computador trabalhar e depois ela se apaga quando você desliga o computador. A calculadora, apesar dela ser um equipamento simples e barato, vamos dizer assim, que ela não é o preço de um computador, ela também tem uma memorinha dentro dela. Então, ó, eu vou selecionar aqui, ó. Vocês vão ver que eu vou fazer uma flecha. Ó. Quando eu aplico essa conta aqui, que é a conta que eu tenho do elevado, ó, mesmo que eu, na minha calculadora, esteja configurado para 4 casas, igual está aparecendo aí, que é 1,9672, se eu faço na sequência menos 1, e aí o resultado aqui, ó, onde eu estou riscando, ao invés de eu apagar, eu já multiplico por 800, ela, dentro dessa memória RAM que ela tem mais números aqui para trás e ele interfere no resultado. Então pode também dar essa diferença, porque a calculadora ela não te mostra, mas os números eles estão aqui na memória dela. E aí eles só não serão usados quando você apertar o AC lá, ou o ON, que aí ele limpa tudo. Entendeu? Pode ser isso, que em algum momento deu isso daí para dar essa diferencinha de 4 centavos. Então vamos pro próximo. Ó. Deixa eu ver, eu já colei esse. Ai, a minha internet caiu, tava travando muito. Eu percebi que você tá entrando e saindo. Eu fui olhar aqui quem tava na sala e tava lá, Emily saindo. Ô, Emily, também eu já deixei disponível esse material aqui, então qualquer coisa se você quiser ir olhando e fazendo os exercícios, se a internet continuar oscilando, tá bom? Mas a gente vai continuar pro próximo. Eu mandei mensagem para você também aí no chat aí do Teams aí. Então vamos pro próximo. Espero que esteja na ordem, Deus. Deixa eu ver que eu nem olhei.
Esse é o da taxa e esse é o da Emily. Então, deixa eu ver. Tá. Esse daí é o exercício. Aí ele fala qual é a taxa de juros mensal. Ó, taxa de juros mensal empregada sobre o capital de R$ 500 durante 2 anos. Então, a gente já tem aqui o capital. Eu estou perguntando qual é a taxa, então é o I, que é o ponto de interrogação, é o prazo, que é o N, e gerou um montante de R$ 1.500 para a Emily. Então, a gente já tem os elementos, só que se vocês observarem o enunciado, tem aí a questão que a coisa está em ano. Então, ó, olha no quadro aí dentro, aí onde tem a fórmula, que vocês vão observar o seguinte. Eu peguei o N e eu tinha 2 que estava em ano e eu converti para mês. Então, isso daí como é que eu faço? Um ano em 12 meses. Eu faço 2 vezes 12. Ou, se você de cabeça já lembrar que um ano tem 12, 2 tem 24, você já coloca 24 meses. Beleza? Alguém ficou com dúvida? Porque tem que tomar cuidado com esses prazinhos aí. Apesar de não ser uma conta de conversão, mas é uma coisa mais de raciocínio lógico, de você olhar, tá lá um ano, e a sua taxa tá ao mês. E aí você sabe que um ano é igual a 12, então você tem que trabalhar com 12. Vou começar. Ó, então aplicando na fórmula. Ontem eu havia comentado uma coisa, não sei aí se o pessoal que não tinha entrado, que tá aí na sala, essa fórmula aqui da taxa, ó, eu vou circular ela aqui. Essa fórmula da taxa, ela é I igual a N, e dentro da raiz a gente tem o montante dividido pelo capital, e a raiz ela acaba aqui, ó. O menos 1 ele está fora da raiz. Por que eu estou reforçando? Que eu comentei ontem que o menos 1 você só vai usar depois que você resolver tudo. Porque tem aluno que ele coloca o menos 1 aqui dentro na divisão e ele consegue errar o exercício por besteira. Ele acerta a conta lá da raiz, mas ele erra o exercício por uma besteira. Tá bom? Então a gente vai voltar aqui. Então, ó, primeira coisa, vai dividir aqui 1.500 por 500, faz de cabeça, dá 3. Ah, eu botei 500. Espera só um minutinho que eu coloquei um valor e estava outro aqui. E eu falei agora aqui o valor que estava fazendo de cabeça e botei diferente. Deixa eu ver. Aí a gente vai fazer na raiz aí o 24 e dentro vai colocar o 3. Espera que eu já botei totalmente diferente aqui a conta. Vocês que não assistiram a aula de calculadora, alguém está com dúvida quanto a fazer essa conta do I? Porque aí eu já explico como é que faz também para aplicar isso na calculadora, ou às vezes porque não lembra, sei lá. Vocês conseguem entender por que a gente chegou nesse resultado aqui, ó, do 1,0468? Sim ou não? Eu não, doutora. Eu não consegui colocar na calculadora. Tá, a Adriane, a Emily. Não, a Emily falou, mas a Meu tem Adriane ia falar. diferente. Deu quanto? 1,7320 e um monte de número. Tá, então eu vou mostrar aqui na calculadora como é que vocês vão fazer, tá? Eu vou desenhar aqui. Boa noite, Leonardo, tudo bem? Cadê a sua irmã, a Isabelle? Fala para ela entrar, que ela vai ser muito bem-vinda hoje. Eu vou explicar para vocês como é que vai fazer essa conta. Eu vou relembrar, né? Ó, quando a gente tem um número com um expoente na raiz, eu vou desenhar aqui, ó, que lindo. Hoje eu consigo até fazer melhor, que essa coisa do mouse aqui, aquele mouse novo que eu comprei ontem ainda é muito ruim. Esse aqui é bem melhor. Esse aqui tem mais de 10 anos esse mouse. E ele presta, pelo menos. Ó, 24, e aqui eu tenho 3 na raiz.
Na sua calculadora aí, você precisa fazer, vai digitar o 24, beleza? Vai acompanhando aí o raciocínio. 24. E aí, você digita o shift. Em algumas calculadoras, o shift também pode ser chamado de segunda função. Ó, shift ou second, que é a segunda função, tá? Ou você vai digitar um ou você vai digitar outro. Aí, quando você fizer isso, a sua calculadora ela vai habilitar as funções que estão acima das teclas. Então você vai, na sequência, né? Você vai digitar o chapéuzinho, que é em cima do chapéuzinho tem aí o símbolo do X com a raiz, ó, vou fazer aqui embaixo, ó. O X com a raiz, ele está em cima do chapéuzinho. Observa aí que na sua calculadora ele está assim. E aí você digita o 3, que é o número que está dentro da raiz. Beleza? Então, ó, o 24, que ele é o número que está em cima. Aperta o Shift ou segunda função. Aí você vai lá e clica no símbolo do elevado e digita o 3. Quem que está aí acompanhando e está fazendo pela calculadora no computador, eu acho que a calculadora científica do Windows, ela não tem essa função. E aí ontem na aula eu tinha deixado um link de um site que esse site ele fazia para você, você digitava qual era o valor do expoente da raiz e qual era o valor de dentro da raiz e ele fazia o cálculo. Eu vou só pegar e eu posto aqui para vocês na barra do chat. Conseguiu ver, Adriane, por que não está batendo aí o valor? Foi por causa disso? Não, eu não achei esse negócio, não. O mais próximo que eu tenho disso aí tá o número 3, a raiz e um X dentro. Número mais 3. A raiz e um X. Aí quando Mas você eu está fazendo aperto isso por onde? Pelo celular pelo ou pelo... celular. Ah, então, no celular também não tem, não é todo celular que tem. O celular e a calculadora simples, ela não faz, é só a científica, e o celular ele não tem essa função. Ó, eu colei o link aí, ó, calcularraizquadrada.com. Aí quando você abrir lá esse site, você vai ver que conforme vai descendo, ele tem a raiz normal e a raiz com elevado, com expoente. Tá bom? Porque a do celular ela não faz. Tanto que quando é época de juros compostos e é prova, os alunos que não têm a calculadora, eles acabam nem pelo celular conseguindo fazer. Aí eu acabo pegando na secretaria para emprestar. Mas como a gente está aqui no online, usa esse daí do site, que aí você consegue fazer por esse do site, tá bom? Porque é por isso, senão ele dá a diferença. Depois olha lá no slide da calculadora, que você vai ver que tem lá o modelo, tem 2 modelos lá, e aí eu explico eles. Então eu vou continuar. Ó, e aí no final a gente... Deixa eu apagar aqui esse que eu tinha desenhado. A gente no final aqui da história faz menos 1, né, o resultado, ó, menos 1. E aí a gente chegou no 0,0468. E quem quiser fazer vezes 100, vai chegar em 4,68%. Beleza? Deu para entender esse daí da taxa? Eu acho que esse, por causa da fórmula, é o mais complicado, porque como é pelo celular, e aí nem todos conseguem. Ô, professor, Ui, eu tenho só uma dúvida. sim. É a raiz elevada a 24 ou é 24 raiz de 3? Na hora de digitar na calculadora, Não, é a operação que eu não sei qual é. Se é 24 é a raiz raiz de 3 elevada a 24. É isso mesmo? Ah, tá bom. Que aí você digita o 24, né? Aí põe lá o símbolo da raiz e põe o 3 dentro. Foi assim que eu fiz lá na prova, então. Eu até vi que você fez no começo aqui, eu tinha falado. Eu falei, gente, já teve um aluno que fez. Aí eu fui ver quem era, aí era você. Eu achei que tivesse sido até a Aurora, que ela já tinha conseguido fazer. Beleza, Gabriel. Então vamos continuar. Ó, a gente já está acabando a correção para a gente ir para os exercícios de hoje. Prosseguindo. Eu acho que eu já tirei print dessa tela, né? Já está ali. Então agora é o número 5 e último. Então, ó, por quanto tempo
Augusto deve aplicar um capital de R$ 50. Vamos supor aí, Augusto, que você tenha R$ 50 sobrando e você fala assim, não, vou pôr na poupança. Só que aí, ó, a taxa é de 1,5% ao mês para produzir um montante de R$ 400. Por quanto tempo esse dinheiro tem que ficar para virar R$ 400? E aí, a diferença dessa fórmula do prazo é porque ela tem o log. O Adriane, eu acho que o log no celular, ele tem aí disponível, tá? Tenta olhar aí pelo celular, porque no celular aparece. Aqui no meu também ele aparece aí a função do log. O meu celular aqui, ele é um... acho que é LG8 mais aqui o símbolo dele. E ele tem essa função. Agora, só aquela do elevado mesmo que ele não disponibiliza aqui. E aí a gente vai aplicar aí as informações. Ó. Primeira coisa, antes de você querer fazer aí o log, antes de você querer fazer o mais difícil, né? Vamos começar aí seguindo a regra, tá? Até quem está com o celular, se você deitar o celular, você sabe que ela muda aí o outro tipo de calculadora, né? Com o celular em pé ela dá um padrão e com o celular deitado ela muda aí e ativa algumas funções aí da científica. Primeira coisa aqui, seguindo a sequência da expressão, vai dividir 400 por 50. E embaixo vai somar 1 mais 0,015. Então, em cima eu tenho o log de 8 e embaixo 1,015. Beleza? Até aí? Tranquilo? Seguindo aqui embaixo, a gente vai usar o log. Para usar o log, ó, eu vou fazer aqui um log pela calculadora do celular. Você digita o log, digita o 8 e dá igual. Mesma coisa no de baixo. Você digita o log. Eu estou fazendo aqui pelo celular só para bater com o da Adriane. Digita 1,015 e dá igual. E aí ela dá 0,006466. E aí a gente está trabalhando com 4 casas. Até pelo celular também fica um pouco mais de cuidado, porque o resultado ele dá um valor muito grande aqui, o meu, eu nem sei aqui quantas casas que tem, deve ser umas 15 casas aqui. Mas como a gente está trabalhando só com 4 casas, se você colocar mais casas, não tem problema que na hora de corrigir eu vou observar, tá bom? E aí chegou no resultado aqui dos dois, e a gente vai dividir um pelo outro. Então, para que ele tenha esses R$ 50 transformado em R$ 400, ele vai ter que deixar o dinheiro por 138 meses. E aí, se a gente pegar a calculadora e pegar esses 138 meses aí e fizer uma conversão para ver aí em ano, quanto que dá em ano, ele vai dar mais de 11 anos e meio, que o seu dinheiro tem que ficar lá, os seus R$ 50, para ele virar os R$ 400. Beleza? Dúvida nesse do N? Aí eu vou pôr o exercício aqui para vocês poderem fazer. Professor, Sim. boa noite. Só tira uma dúvida minha. Quando eu vou calcular o log de 8, primeiro eu coloco o log, depois o 8, certo? Primeiro eu coloco o log e depois o 8. Isso. Só que o meu dá 11, 90, 30, 89, 98, 7. Ele dá esse valor? Dá esse valor todo. Só um minuto. Tá bom. Nossa, eu abri aqui de volta a conversa, mas era para eu ter olhado o slide. Ó, olha, não sei se você consegue ver aí o slide, mas você pegou a calculadora e digitou log e colocou só o 8 e deu tudo isso? Isso. Ué. Então põe o 8 e depois põe o log para ver. Porque essa calculadora pode ser de um modelo diferente.
Dá Ele deu aquele erro lá. sintaxe erro? Isso. Ah, ele tá aparecendo lá em cima um negativozinho? Tipo, ó, eu vou desenhar aqui, ele aparece assim, na sua tela aí, no visor, ele mostra os números e em cima ele mostra um menos alguma coisa, tipo -2, -02, ou não? Não, não. Porque não era para ele estar dando esse valor. Então, também não sei. Você tá apertando Shift ou não? Não. Tá, porque o normal é colocar só o log e o 8 e ele dá 0,0931. Então, estranho, porque tá dando 11,90, 30 e etc. Eu tô achando. Ah, você colocou 8.00? Ou não? Não, não. Então a gente vai ter que ver. Se você conseguir fazer uma foto aí, um vídeo, Eu sei vou lá, de mandar. você digitando, Tá fica bom. melhor de eu entender, porque eu tô com duas aqui calculadoras vendo e ele não tá dando, não. Tá, a minha calculadora é da CAS. Cássio. É Não igual a é que eu tô. Cássio, é CAS. Né, deve ser o mesmo padrão. Assim. Sim, 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 É sim. igual. Sim. Eu Mas vou eu fazer acredito. no chat. Faz e manda para mim. Pode mandar pelo chat ou manda aqui no chat da aula mesmo. Tá bom? Tá bom, Ó, obrigada. gente, então agora a gente tem esse exercício para fazer, que se possível eu já começo a corrigir eles umas 8h30 aí, mais ou menos. Eu já deixei o arquivo deles disponíveis aí para a gente fazer. O arquivo tá no canal da Quinta Quinzena, mas também tá aí na tela. Se ficar muito pequeno, muito ruim de enxergar, ó, eu acabei de subir aqui ele em PDF. E aí vocês vão fazendo, vai me chamando em caso de dúvida para a gente poder já ir resolvendo. Eu apertei para